Então vamos entrar aqui no capítulo 5, né, do livro do Seborg, com relação, então, a gente vai analisar, então, com mais calma dois tipos de sistemas, né, que é o de primeira e de segunda ordem, né? Tudo isso que a gente viu até agora, né, monta a equação diferencial a partir de uma lei de conservação. A partir dessa equação diferencial, você analisa se ela é linear ou não. Se ela for linear, então, você avalia ela no regime permanente. Vão aparecer umas variáveis com barra. Subtrai a primeira equação diferencial, que é no tempo normal, subtrai a equação no regime permanente da equação diferencial do tempo normal, obtém uma equação em variáveis de desvio, leva essa equação para Laplace, isola a tua saída, volta para o tempo e você tem então o teu comportamento no tempo dessa equação diferencial, né? Essa equação diferencial ela vai ter então entradas e saídas. As tuas entradas vão ser em geral de algum tipo aí padrão, né? Vai ser um degrau, vai ser um pulso, vai ser uma rampa. Então isso aí tudo ajuda quando no momento de você fazer a transformada de Laplace. Caso o teu modelo seja não linear, né? Você aplica a equação de conservação e vê que o teu modelo é não linear, então você já não aplica a equação no regime permanente, você vai direto para linearizar o teu modelo usando as séries de Taylor e aí então naturalmente vão aparecer as variáveis de desvio. Quando estiver linearizada, você vai transformar para Laplace, em Laplace você isola e de Laplace você volta e vai encontrar então a tua variável de desvio no tempo, né? Nos dois casos, quando você volta, você encontra a resposta da variável de desvio no tempo. Finalmente, então, para os dois métodos, você tem que corrigir, porque você não está trabalhando com variável, você não está interessado em variável de desvio, está interessado na tua própria variável. Então, você faz aquela correção que é bem simplesinha, é somente somar a variável de desvio, somar a ela o valor da variável em regime permanente, e você vai ter, então, o valor da variável em qualquer instante. Então, beleza, o que a gente vai fazer aqui, então, é passar por este capítulo de uma forma mais ou menos rápida. Já tínhamos conversado sobre isso aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Já tínhamos conversado sobre esta equação aqui, sobre os tipos de entrada, né? Então, temos entradas que podem ser manipuladas, entradas que podem ser não manipuladas. De fato, as manipuladas são as entradas mesmo que você vai dizer qual é o valor delas, e as outras são variáveis de perturbação, né? Que você não tem controle sobre elas, no máximo que você pode fazer talvez é medir elas. Nós temos aqui um exemplinho, então, na equação 5.1 de uma saída aí, uma equação, ela já está em Laplace, essa equação 5.1. Claudir. Claudir dormiu. Fala, professor. Fala, Claudir. Tá. Quais são as variáveis de entrada dessa equação 5.1? Não entendi. O Não estou escutando bem, Claudir. Tenta escrever lá no chat para ver se eu consigo ver o que está falando, que não tô te escutando. Beleza, então vamos com outra pessoa, só para não deixar isso aqui muito monótono. Vamos lá, Francine, quem que são as variáveis de entrada dessa equação 5.1? Oi, prof.
Oi, tudo bem? Pá, sempre você Tudo, me cumprimenta e me constrange. Tudo bem com você, Francine? Como é que tá em casa? Tudo certo? tudo certo, graças a Deus. Beleza. Vai Muito vento hoje ser. aqui em Floripa, hein? Ah, aqui também tá uma loucura. Certo. Tá. Fala pra mim, então as variáveis de entrada quem são aí? Hum, va- W1 e W2? Negativo. Ah, X e linha e X2 linha? Isso, x1 linha, x2 linha, né? Que é Isso, x1 desvio e x2 de desvio. E quem que é a isso. saída? O X é linha S, do lado esquerdo. E beleza. Eu não tô no detalhe de o que é cada coisa aqui, simplesmente apareceu essa equação aí que tá indo da Plaza e tal. Beleza, Francine. Então, uma dessas, em geral, dessas duas entradas aí, a x1 de desvio, x2 de desvio, uma delas vai ser manipulada e a outra vai ser perturbação. Mas, a princípio, se eu fosse fazer um diagrama de blocos, eu tenho duas equações aí, eu tenho que montar, então, vou montar o diagrama de blocos dessa equação 5.1. Como que ficaria esse diagrama de blocos? Eu vou ajudar você aqui um pouco e você vai me dizer o que é que falta aí nesse diagrama de blocos. Tá, vai ser de primeira ordem, vai ter duas funções de transferência e vai Tá, entrar. conta pra mim, o que iria aqui nesta primeira interrogação, nesta segunda e nesta terceira? Na primeira interrogação vai X1 linha, Certo? Então, na segunda vai X2 e de lá do desvio, outro né? lado Linha também. vai isso, o linha e do outro lado vai o X linha de desvio. De desvio, né? Lembra, tudo isso aqui é Laplace, tá? Eu não tô colocando, mas vou colocar. Tudo isso aqui é Laplace, tudo isso aqui é em S. Beleza. Que teria então na primeira, na caixa de cima teria o quê? Seria todo aquele termo ali, o W1 sobre W dividido por VP WS mais um. Ótimo. Então, essa seria a primeira caixinha e a segunda caixinha, o O seguinte, outro né? o que está multiplicando. Beleza. E aqui só se eu tenho que dizer que a gente vai somar, né? Mais aqui e mais aqui. Beleza. Olhando para isso aí, então, a função de transferência da entrada x1 de desvio, ela é um sistema de que ordem? É o de primeira. Esse sistema de primeira ordem tem duas características. Quais são mesmo? Aí é o K, que é da constante estática, e o Que seria tal, que é qual? da constante. Quanto que é o K dessa primeira função de transferência? Quanto que é É o, da, é o W1 sobre W. Beleza. Isto aqui seria o primeiro K, a sensibilidade estática da primeira função de transferência. Que outra característica? Aí é o constante do tempo, o tal, Que é quem? que é o VP sobre W. É Rho ali, tá? Ferrou. Ah, isso, perdão, Rho. Ok, perfeito. Então, isso aqui é a constante de tempo, podemos chamar aqui de tal 1, por exemplo. Lembra que isso aí pode ser analisado assim porque está colocado dessa forma, né? Tá colocado da forma K sobre tal S mais 1. Se você deixa ela dessa forma, então você pode fazer essa análise aí, tá? Então você teria nesse caso Cal 1 sobre tal S mais 1. E no segundo, né, similar, você vai ter então aqui vai ter uma constante, uma sensibilidade estática, digamos, K2, e esse aqui seria o teu tal 2. Beleza. O que acontece Francine, se eu tenho aí, eu estou no regime permanente, tá certo? Tá tudo estável, né? Tá tudo, nada está variando, eu estou no regime permanente. E de repente a variável x1 de desvio, sei lá, ela estava no regime permanente, no seu valor inicial era 20 e agora de repente passou para 25. A minha pergunta é, o que acontece
como que a variável de desvio de saída, como que eu encontro o valor dela, da mudança dela? É aquele que faz a soma, por exemplo, eu não sei se é isso, né? A galinha de desvio é igual o H mais o H da função permanente mais o H normal? Não, a minha pergunta é diferente, assim, eu digo, se, imagina que eu tenho, eu vou desenhar aqui num canto, as variáveis de entrada, eu tenho uma variável de entrada aqui, que se chama x1 de desvio, e tem uma variável de entrada aqui, que se chama x2 de desvio. Esse é o tempo. E, por exemplo, o x1 de desvio estava em um valor, e de repente mudou, e a x2 de desvio, ela continua no mesmo valor, sempre constante. A minha pergunta é como que eu faço para saber o que acontece com a saída, que no meu caso aqui vai ser x de desvio. Ah, não. Oh, estraguei a pergunta aqui, porque na realidade, quando você tem um exercício, eles não te falam de desvio, eles te falam de x1, de x2 e de x. De acordo? Então você tem aí x1, x2 e x. Então te dizendo o que acontece com x, que é a saída. Um segundinho que eu dei uma travada aqui. O que acontece com x, que é a tua saída, quando a variável a variável 1 passou de, vamos colocar os números aqui só para a gente pensar, passou de 5 para 10. E a variável x2 ela se manteve em 7. Como que eu resolvo esse problema aí? Como que eu consigo saber o que acontece com x na saída? O que eu tenho que fazer? Nesse caso aí, quem é Francine? Quanto seria x2 de desvio? X2 de desvio, ele tá em 7 ali, né? Isso, ele está em 7 e se mantém em 7 sempre. Teria que colocar em Laplace? Não, não, mas quanto seria o valor dele? Quanto que é o x2 de desvio no tempo? Sempre 7. Não, esse daí é x2, não x2 de desvio. Ah, hum, eu não sei, prof. X2, ó, a variável de desvio está definida como x2 de desvio é igual a x2 em qualquer instante menos x2 barra, de acordo? Ah, tá, sim, sim. Então, quanto que vale x2 de desvio? Veja só, x2 de desvio é quanto a variável se desviou do seu valor de regime permanente inicial. O valor de regime permanente inicial é o x2 barra. E o x2 é a variável em qualquer instante. Então, o x2 de desvio, que é aquele x2 linha, ele é essa diferença. Neste caso, se a variável não variou, né, se ela não mudou de valor, então o x2 tem o mesmo valor do x2 barra em todo momento, porque ele não variou. Então o x2 de desvio nesse caso é zero. Ah, tá. Não houve desvio, a variável se manteve no mesmo valor. Então, se você olha para o que você vai para a equação 5.1 e o que acontece com aquele segundo termo ali? Ele vai se zerar. Todo aquele termo vai se zerar. É como se você tivesse somente, né? Deixa eu riscar aqui, já que a gente pode riscar aqui de forma fácil. Ó, isso aqui, esquece. Então você teria somente uma equação com uma função de transferência ali, que é a do tal 1 e do cal 1. Aí você faz o exercício para isso. Então o x1 seria o quê, por exemplo? Né? O x1 seria. Quanto seria o x1 de desvio, então, Francine? Ele estava em 5, passou para 10. Seria 5.
5, exatamente. E como é um step, né? Então seria 5 sobre S. Lembra que essa equação 5.1 ela está em Laplace. Então, um Sim. degrau que pulou 5, né? Passou de 5 para 10, ele pulou 5. E como pulou com degrau, então 5 vezes 1 sobre S. De acordo? Sim. Ok. E beleza, aí você pega essa equação, né? Já está isolada em Laplace, aí você faz a antitransformada e encontra a resposta no tempo. Ok. Vamos continuar então. Veja aqui, né? Vocês veem na equação 5.2 que ele está dizendo que você tem duas funções de transferência. Estão vendo elas ali? A função de transferência olhando para a entrada x1' e a função de transferência olhando para a entrada x2'. Se o exercício dissesse, olha, o que acontece com a saída se em um instante o x2 passa de 5 para 10 e o x1 passa de 5 para 10 e o x2 também ele passou, sei lá, de 7 para qualquer coisa aí. Ele também variou. O que vai acontecer? Você vai analisar as duas funções de transferência por separado. Então você analisa primeiro como que a saída se comporta devido à primeira entrada, faz todo o exercício até o final, e depois analisa como que a saída se comporta pela segunda entrada somente. Então faz o exercício duas vezes para cada uma das duas entradas. E lá no final você soma as respostas, de acordo? Muito bem. Se tiver pergunta, vamos falando, tá? Então aqui dá o que a gente já falou, né? Equação, função de transferência, primeira ordem. Opa. Função de transferência de primeira ordem, olha aqui, ó. Esta aqui é a função de transferência. K sobre tal S mais 1. A função de transferência, lembra, é o quê? Saída sobre entrada em Laplace. Sempre. Função de transferência, saída sobre entrada em Laplace. Você pega esta entrada aqui e passa ela para dividir. Então, você tem que K sobre tal S mais 1 é a tua função de transferência. Muito bem. Ele vai falar aqui de umas entradas padrão. Então, você tem o step, que é o degrau. O que o degrau é no tempo? É uma função que a partir de um determinado tempo, em geral o tempo zero, né, mas pode ser qualquer outro tempo, ela passa de um valor para outro instantaneamente, né, muito, muito rápido. Você considera que é descontínuo aquilo ali, não contínuo. Então você estava em um valor e de repente, pá, troca de valor. Isso daí a gente chama de um step. Neste caso aqui negativo, né, porque ele foi para baixo, mas esse é o valor. Então ele está chamando esse step aí de M, no caso. Muito bem. Quanto que a transformada de Laplace, você vai na tabelinha, você vai encontrar aqui para um degrau, então, o Laplace é M sobre S. Simplesmente a magnitude, né? Você teria que o step unitário seria, se o degrau fosse de um valor 1, a transformada de Laplace seria 1 sobre S, e se o step não é unitário, você simplesmente multiplica o valor do step pelo 1 sobre S. Então vai dar esse M sobre S ali. Se você tivesse uma rampa, então você vai ter uma rampa que tem uma determinada inclinação no tempo. Essa tua rampa, essa inclinação aí a gente vai chamar ela de, né, o coeficiente angular. Ele varia A por cada unidade de tempo que passa. Então você tem a tua rampa A vezes T no tempo e em Laplace seria A sobre S quadrado, onde A é essa inclinação. O pulso retangular, já vimos lá no exercício anterior, quando a gente comparou o pulso com o impulso. Então você tem um valor, neste caso ele começa em 0, vai para um valor H, dura um tempo em H e depois cai para 0 novamente, né? Então a gente já conversou sobre isso aqui, o pulso retangular. Você simplesmente faz a soma de 3, como se você tivesse 3 entradas diferentes se somando, né? Então para você conseguir o pulso, você soma uma constante em um valor de degrau, né? Aqui seria o teu um degrau que começa em 0, e em um determinado instante você vai ter um outro degrau que o degrau começa em 0, não, que começa no tempo 0 e que se mantém em um valor. E se você somar a esse step aí um degrau que acontece no tempo TW e ele diminui exatamente o mesmo pulo que o primeiro degrau deu, então o que você vai ter é um step, né?
a gente viu que a gente podia ter um impulso que correspondesse a um pulso, de tal forma que, no caso, o impulso tivesse a mesma área que o pulso tem. Ok, que outra coisa? Aqui, o que seria isso aqui, ó? Como que é o Laplace do pulso, né, do step, né, do degrau? Seria simplesmente 1 sobre S. Então, quando você vai para o tempo, você vai ter o step, só que esse step ele só conta a partir do instante em que ele entra. Então, lembre, este S maiúsculo aqui é aquela função step function, tá? É uma função step unitário. Por isso é que é S maiúsculo, não é o S minúsculo de Laplace, tá? É o S maiúsculo. Então, essa função é aquela que ela vale 0 antes que quando o argumento é negativo e 1 quando o argumento é positivo. Então, ele só começa a contar quando o seu argumento é positivo, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso deste primeiro termo, essa função aí, isso que eu sublinhei, vale 1 a partir de que o t seja maior que 0. E esse outra parcela aqui, ele vale 1 no momento, a partir do momento em que t menos tw vale 0. Então, por exemplo, se tw, né, vamos imaginar aqui no desenho anterior, né? Se este tw fosse 3 segundos, o que acontece? Enquanto que o tempo está rolando, quando o tempo começar, eu estiver aqui no começo, ó, sei lá, no tempo 1, o que vai acontecer? No tempo 1, este parênteses aqui vai ser 1 menos 3. Portanto, vai dar aqui menos 2, que é um argumento negativo. Se o argumento é negativo, então nada disso aqui entra. Tá certo? E isso vai acontecer no tempo 1, vai acontecer no tempo 2, vai acontecer no tempo 2.9. Quando começar, quando chegar no tempo 3, né, quando eu chegar neste ponto aqui, quando eu chegar no tempo 3, aí esse argumento t menos tw vai ser 0, tá certo? E a partir daí, desse momento, então, aí sim, este step aqui vai começar a valer 1. Somente a partir do tempo 3, de acordo? Ok. No caso do pulso, né? Então, se você vai para o tempo, você tem essa resposta aí, essa equação. Em Laplace, vocês lembram que nós tínhamos lá o E elevado na menos atraso S, né? Onde esse atraso é o tempo que passou desde o começo até quando aquilo ali vai acontecer, né? O atraso. Se você percebe aqui, nós temos, se você abre essa função aqui, você vai ter H sobre S mais H sobre S vezes E na menos TW sobre S. O que está dizendo? Que isso é S, tá? Que esta primeira parcela, ela acontece desde o começo do tempo, quando o tempo começa a rodar. E o que está acontecendo ali é um degrau, que tem valor H. Depois está te dizendo que esta outra parcela, opa, no caso aqui é um menos, tá? Deixa eu corrigir aqui. Que esta outra parcela, que eu vou subtrair, ela só vai começar a atuar essa subtração quando eu chegar ao tempo TW, a partir do tempo TW para frente. Antes ele não vai entrar. Ok. Então vejam lá, vamos ver aqui, tem um exemplo que eu acho que é interessante a gente dar uma pensada nele. Vamos ver este exemplo, como que eu chego neste pulso triangular aqui. Então vendo aí a figura 5.3, eu tenho um pulso triangular. Esse pulso triangular, ele pode ser construído
por 3 rampas que começam em um determinado momento e vão até infinito. Vocês percebem ali, né, que esse pulso triangular eu posso, se eu somar uma rampa que começa no tempo 0 com uma, vamos colocar, ele tem aqui, o slope dele é 2 sobre TW, né? Ou seja, se esta é a função que eu quero representar, significa que aqui nesse instante de tempo, que vai ser TW sobre 2, né, a metade do tempo, então essa rampa aqui, a inclinação dela vai ser então o que ela sobe, que é esse 1, de acordo? Dividido o avanço dela, né? Então a inclinação, né, o coeficiente angular dela vai ser então ΔY sobre ΔX, vai ser ΔY é 1, sobre o ΔX, que vai ser esse TW meios. TW é o tempo total. Beleza. Se eu quero montar esse triângulo, esse pulso triangular ali, então eu vou começar com uma rampa que tem aqui esse coeficiente angular, né, que na realidade vai ser então 2 sobre TW, né, porque ele está no denominador. Então esse coeficiente angular aqui vai ser 2 sobre TW. De acordo? Lá. Quem mais está por aí? Isabela, o que eu faço agora? Eu já tenho essa rampa aqui, essa rampa número 1 aqui. Essa rampa número 1 começa no zero, tem uma inclinação de 2 sobre TW e vai embora até o infinito. O que mais que eu tenho que acrescentar nessa rampa para que no final eu tenha esse pulso triangular aqui? Eu não sei, prof. Isso aí é tema antigo, já passamos por aqui, hein? Se eu tenho aqui esta rampa, o que eu acabei de fazer foi essa rampa, essa linha vermelha aí que vai até o infinito, ela vai embora. Mas eu preciso que ela desça agora. O que acontece se eu aumento, vamos colocar, trocar de cor aqui. Se eu nesse momento aqui, que é o tempo TW sobre 2, se eu somasse uma rampa nesse tempo ali que fosse para baixo, com essa mesma inclinação, o que aconteceria? Se eu pegasse aqui ó, uma rampa que nesse tempo TW2 ela fosse para baixo com uma inclinação de menos TW sobre 2. Joana, tá aí? Tô. Que daria? O que aconteceria se eu somasse? Eu tenho aquela minha rampa roxa ali, ou vermelha, que você quiser, com uma inclinação de 2 sobre TW, que ela começa no zero e vai embora. Se eu somar, ou melhor, subtrair, se quiser, ou melhor, somar, uma rampa que tenha inclinação negativa de menos TW sobre 2, exatamente nesse mesmo instante TW sobre 2, o que aconteceria com a minha função total, que é a soma dessas duas parcelas? Vai ser só a reta até o T? Vai, tipo, Exatamente. se cancelar. Exatamente. Como elas têm a mesma inclinação, a verde e a roxa, se eu somar essa verde acontecendo a partir do tempo TW sobre 2, o que iria acontecer é que o resultado seria, né, de somar esta rampa aqui. Se eu somasse aqui uma rampa,
o resultado seria, deixa eu trocar de posto aqui. Assim. Por quê? Porque eu tô com a mesma inclinação da reta inicial, da rampa inicial. Então, se no tempo TW sobre 2 eu somo essa rampa verde, o que vai acontecer é que a inclinação vai ficar em zero. Então, que inclinação tem que ter a nova rampa para que seja certo? Porque eu não quero isso aí. Eu não quero uma curva que sobe e depois continua reta. Eu não quero isso aqui. O que eu quero é uma curva que sobe e que depois desce. Então, Joana, o que eu tenho que fazer? Fazer o polígono ali para saber qual a inclinação que faz com que a reta resultante seja TW. Beleza. Esta reta aqui, esta inclinação aqui, que inclinação tem esta reta vermelha aqui? Menos TW sobre 2. Menos TW sobre 2. Esta aqui é a inclinação. Que é o próprio coeficiente angular, né? A inclinação. Beleza. Se eu tenho, neste momento, uma inclinação de mais TW sobre 2, que é a original, a primeira que eu coloquei, para que ele desça a menos TW sobre 2, eu vou ter que tirar não somente um TW sobre 2, mas 2 vezes isso aí, de acordo? Então, a minha segunda curva, a minha segunda rampa que eu tenho que tirar, ela tem que ser de 2 vezes isso aqui. É como se tu tivesse uma rampa exatamente igual a TW e tu tá tirando, então tá ficando meio que zero e daí depois mais a TW. Isso, exatamente. Exatamente. Eu lembro disso aqui de ter ensinado isso aqui já faz muito tempo, como se fosse um barquinho. Deixa eu ver se. Será que ele travou aqui? Um segundo. Enquanto que ele recupera aqui, imagina que você fosse num barquinho aqui, ó. Você está olhando esse barquinho de cima. Aí o que acontece? Um segundo, eu chego lá onde eu estava. Você está olhando o barquinho de cima, então você vê que o barquinho vai numa direção. Sei lá, aquele 2 sobre TW. Se você quer que ele endireite, você tem que dar menos 2 sobre TW, mas aí ele vai ficar reto. Então, para que ele desça, você vai precisar outra vez mais 2 sobre TW. Então, no final é 2 vezes 2 sobre TW, e no caso negativo, né, porque é no sentido contrário. Um segundo aqui. Aqui, né? Eu tô falando aqui do tal do barquinho. Você vai num barquinho aqui. Que tem um rumo. Se você quer. Se esse rumo que ele tem é 2 sobre TW, né? Então o que você precisa fazer é. Caramba, é 2 sobre TW. Tô colocando aqui errado. Deixa eu ver um segundo. Aqui não é TW sobre 2, não. Ah, não, aqui tá certo. Ctrl Z. Aqui, essa inclinação aqui é 2 sobre TW.
Beleza. Então, se você vai aqui com uma inclinação de 2 sobre TW, e você quer neste ponto que ele siga a linha laranja para baixo, você vai ter que acrescentar uma nova inclinação que é 2 vezes 2 sobre TW. Porque se você colocasse somente uma vez 2 sobre TW na próxima função, ele vai ir reto. Então você precisa que ele caia novamente, né? Que ele caia essa primeira parte, que é uma vez 2 sobre TW, e depois a seguinte vez 2 sobre TW. Beleza. E aí, Joana, falta algo mais ou aí é suficiente com essas duas funções? A primeira que começou no tempo zero, que tinha a inclinação 2 sobre TW. A seguinte que começou no tempo TW sobre 2, com inclinação de menos 2 vezes 2 sobre TW. Falta algo mais? Falta o coeficiente linear, não? Tem que ser a Não. partir do ponto T. Tá, vai ser a partir do tempo do qual a terceira. Temos até agora duas funções, duas rampas. Uma que subiu, começou no tempo zero, com inclinação 2 sobre TW. Outra que aconteceu no tempo TW sobre 2. E o que aconteceu foi uma rampa que descia com inclinação de menos 4 sobre TW. E aí eu pergunto, falta alguma coisa ou deu? Se eu deixar assim, o que vai acontecer com o meu barquinho? Ele vai continuar indo para Ele baixo vai aqui, ó. descer. Ah, sim. Exatamente. Eu tenho que fazer essa correção. Que correção eu tenho que fazer? Eu tenho que levar ele a que ele fique reto aqui. Ele continue o seu caminho sobre a horizontal. O que eu tenho que fazer então? Aí tu soma, né? De novo. Então, você vai ter que somar uma rampa que agora vai na direção de com que inclinação? Com T, com 2 sobre TW. De acordo? Aí vai endireitar. Aqui é o que está aqui, ó. Se vocês veem, vamos apagar aqui para deixar um pouco mais claro. Olha lá. Se você tem esta função, a primeira função é aquela rampa que começou com inclinação 2 sobre TW no tempo zero. Depois você tem, no tempo TW sobre 2, você tem uma função. Aqui, ó. A primeira é esta aqui, que foi até infinito. No instante T2 sobre TW sobre 2, você colocou uma inclinação, uma rampa com inclinação de menos 4, ó. Para quê? Para que acontecesse esta descida aqui. E no tempo TW, para que ela não continuasse para baixo, para que ela voltasse a se endireitar, então, esse giro aqui dessa função que novamente tem inclinação 2 sobre TW para endireitar esta daqui que estava para baixo com menos 2 sobre TW. Ok, então se vocês têm essas três equações aí, como que você representa elas matematicamente? Então, olha lá. Deixa eu apagar aqui novamente. A gente tinha visto lá, só para fazer de acordo com a tabela, na tabela do nosso livro lá de Laplace, que é a página 43. Deixa eu ver ele na página 43 um segundo. Me perdi aqui em que página que eu tô. Página 26 foi muito.
Aqui. Olha aqui, ó, na última equação, que é a que trabalha, a última fórmula aqui, na fórmula 26, que é a que trabalha com funções entrando em tempos diferentes de zero, né, com funções atrasadas, veja ali com cuidadinho ali. Na fórmula 26 você tem que a tua função deve ser expressa no tempo menos o tempo onde ela acontece. De acordo? Olha lá, f fator de t menos t0. T0 é o tempo onde acontece, onde a função vai começar a acontecer. F fator de t menos t0 vezes a função step unitário, argumento, né? Não é fator, né? Ali é argumento. A função f avaliar expressa em t menos t0 e o step avaliado em t menos t0. Isso daí é o que é uma função atrasada no tempo. Então, olha só, essa fórmula 26, eu vou levar ela para as minhas rampas lá. Beleza, então vamos analisar essas três rampas aqui, ó. Vamos analisar esta rampa 1 aqui. Ou melhor, vou começar pela rampa 4, tá? Então, vamos lá. Rampa 1, a 2 e a rampa 3. Vou analisar primeiro esta rampa 2 aqui, tá? A rampa 2. Então, a função é a função avaliada, vamos escrever aqui em cima, no t menos t0. Então, olha, aqui sempre é a função avaliada em t menos t0, onde t0 é o atraso, pela função step avaliada em t menos t0. De acordo? Então, vamos lá. Vamos aplicar essa fórmula para as três rampas. Como que fica a segunda fórmula? A segunda rampa. Se eu olhasse para a segunda rampa, somente ela, tá? Simplesmente uma rampa que começou com inclinação menos 4 sobre TW e que ela tivesse começado no tempo zero e tal, a gente chamaria ela de quê? Esta segunda rampa que ela simplesmente seria a inclinação menos 4 sobre TW vezes o tempo. Estamos de acordo? Tá certo? Essa seria a minha funçãozinha, somente. Vamos lá. Quem mais está por aí? Isabela, a rampa 3, como seria ela se ela estivesse sozinha, começando no tempo zero e não houvesse nada mais? Como seria a função dela? Prof, eu não sei isso, eu vou reassistir a aula depois. Mas isso aqui é de matemática, não é a rampa. Como é que é a equação de uma reta que tem uma inclinação? A inclinação está colocada ali, ó, 2 sobre TW. Não é, isso aqui não é controle, não é, é matemática. Função da reta. Como que é a equação da reta? Vai ser o 2 sobre TW. E y igual a mx mais b. E eu estou dizendo que, vamos imaginar que ela começa no tempo zero sem nenhum problema, ou seja, que não está atrasada, que ela começa no tempo zero. Então seria y, que não estou escrevendo, tá? Seria m, e o x não é x, no nosso caso o x é o tempo. Então como que ficaria? O M vai ser a minha inclinação ali. Certo? Que é quanto? É da 3? Sim, a 3. Estamos fazendo a rampa 3. É o TW? Aqui, né? 2 sobre TW, sim, é a inclinação, vezes... Vezes o tempo. Exatamente. Se essa rampa estivesse certinha ali na origem, essa seria a função dela. E finalmente, tu mesmo, qual seria a equação 1? Como seria? A rampa 1, qual seria a função dela?
A mesma que essa? A mesma, idêntica, porque ela tem a mesma inclinação. 2 sobre TW vezes o tempo. Beleza. Agora a gente vai olhar para essa caixinha verde, Isabela. Tá vendo a caixinha verde que eu escrevi ali, né? F de T menos T0, Sim. relação step T menos T0. O que a gente vai fazer? Vai pegar agora sim e aplicar essa caixinha verde a essas três rampas, mas agora sim lembrando que cada rampa acontece num tempo diferente, tá certo? Então vamos começar com a rampa 3. Vamos começar com a rampa 3. Deixa eu escrever por aqui onde que eu tenho espaço. Não tenho espaço. Vou escrever aqui, depois a gente se organiza. A rampa 3. Então, olha lá, a caixa verde. Eu vou pegar essa função e em qualquer lugar onde aparecer t, eu vou colocar t menos t0. Para a rampa 3, qual é o valor de t0, Isabela? Zero. Não. O que é o t0? O t0 é o atraso da reta da função que eu estou falando. Essa minha rampa 3 está atrasada há quanto tempo? Viu ali a chave vermelha que eu escrevi? Uhum. Esse é o tempo de atraso. Ó. Esse é o tempo de atraso. Quanto que vale? TW? Beleza, TW, muito bem. Então, olha só, vou fazer aquela caixinha verde. Então, aquela caixinha verde para a rampa 3 fica T, em vez de escrever T, onde na minha função aparece T, eu vou escrever TW, de acordo? Então, vai ficar o quê? 2 sobre... Vou escrever TW, não, vou escrever T menos TW. 2 sobre TW vezes o tempo. Mas o tempo é o quê? O tempo, este T aqui, ó, eu tenho que substituir ele por isto aqui, ó, por T menos T de atraso. Nesse caso, o T de atraso, o T0, é o próprio TW. Então, vai ficar fator aqui de T menos TW. De acordo? Sim. Beleza, mas ainda não acabei. Vezes o quê? O step, que é essa função que vale 1 quando o argumento é positivo e 0 quando o argumento é negativo. Vai ficar, então, o quê? O step de T menos T0. Mas quem é T0 para a curva 3? Para a curva 3, o T0 é o tempo de atraso, é TW. Perceberam? Essa é a equação no tempo para essa rampa que está atrasada, TW. Vamos lá. Quem mais está por aí? Deixa eu verificar aqui. Entendeu, Isabela? Sim. Joana Luiz, vamos lá, Joana. Qual seria a função no tempo para a rampa, a segunda rampa? Acho que a Joana não tá, não. Só eu. Deixa eu apagar aqui. João Vitor, então. João Vitor tá aí? Oi, professor, sim. Manda abraço, João Vitor. Como que fica, então, a equação no tempo para essa função 3? Perdão, para a função 2. A função 3 a gente já fez. A função 2 é aquela que desce com inclinação menos 4 sobre TW. Como que ficaria? Lembra, o que a gente está fazendo é aplicar essa equação que está na caixa verde ali em cada uma das rampas. A função, lembra, agora eu estou analisando essa função aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. Vou fazer uma bola ali azul, ó. Aqui, eu estou trabalhando com esta função agora aqui, a segunda rampa. Como que ficaria aplicar a caixa verde ali em cima nessa segunda rampa?
Professor, Você vai pegar essa... Fala, é fala. menos 4TW mais a metade ali do TW sobre 2, ou? Então, vamos lá. Olha só. Você olha simplesmente para a caixinha vermelha e diz, então, olha, eu tenho que escrever a função, mas onde aparecer t, eu vou escrever t menos t0. Tá certo? Só isso. A função vai copiar ela idêntica. Só que onde aparecer t, em vez de escrever t, você escreve t menos t0. Antes, quem que é o t0 para a função, para a segunda função, João Vitor? Quem que é o atraso para a segunda função? Quanto que ela está atrasada? O TW sobre 2. Exatamente. Então, como que fica essa função? A função aqui, ó, da bola azul, essa bola azul aqui. Como que ela fica se eu copiar ela idêntica, só que em qualquer lugar onde aparecer t, eu vou trocar por t menos t0. Como que fica? O menos 4TW mais TW Não, sobre menos 4 sobre tw. Sim? De acordo? Isso. Tá. Vezes o quê? Vezes o quê? Vezes o tempo. Não, mas lembra que eu acabei de falar? Onde aparecer tempo, você substitui por quê? Por t menos t0. Por t. Sim? Isso, professor. Então, como que fica? 4 sobre tw vezes o quê? O menos 4 sobre TW vezes T menos T0. Sim, mas quem que é t0 para a segunda rampa? O TW sobre 2. Muito bem. tw sobre 2. Ainda não acabamos. O que mais falta? Olha lá a caixa verde lá em cima. Fizemos a primeira parte. Ali fizemos o f de t menos t0. O que falta? O step vezes o T menos T0. Não é vezes não, é a função, tá? A função é step, ela depende de t menos t0. Então, vezes a função step de t menos t0. Mas quem que é o t0 para a função, para a segunda função, para a segunda rampa? Não é o 0, professor? Para a segunda? Não, quanto que a segunda rampa está atrasada? Quanto tempo? O TW sobre 2. TW sobre 2, a mesma coisa, TW sobre 2. O que significa essa função step t menos tw sobre 2? Significa que se o tempo, se isto daqui, ó, se esta continha aqui for menor, se t menos tw sobre 2 for menor que zero, se isto aqui, se esse parênteses aí for menor que zero, então isto aqui tudo vale zero. Tudo isto aqui, ó, vai valer ou zero ou vai valer 1. Vai valer zero se o argumento é negativo e vai valer 1 se o argumento é positivo. De acordo? Ou seja, enquanto que o tempo t, opa, enquanto que o tempo t for menor que tw sobre 2,
Então, essa parte aqui não vai contar nada, porque esse step vai dar 0 e vai acabar com tudo. Mas a partir do momento em que o tempo t for maior que tw sobre 2, então isso aqui vai dar, essa bola vermelha vai valer 1 e vai começar a contar o que está antes da bola vermelha. Finalmente, tu mesmo, João Vitor, a equação, a rampa, esta foi a rampa 3. A rampa 3, não, né? Fizemos a rampa 3, fizemos a rampa... Não tem rampa 4 aqui, é rampa 2, né? Me enganei aqui. Esta aqui é a rampa 2. Finalmente, como que fica a rampa 1? Aquela rampa inicial ali. Quando que a rampa... João Vitor, quando que a rampa 1 acontece? Em que instante ela começa a funcionar? Em que tempo? 0. No tempo 0. Então é como se você pegasse essa equação da caixa verde e substituísse T0 por 0. Então vai ficar o quê? F de T. Né? T menos T0 vai dar T mesmo, então é a função do tempo. Então, lembra aqui, ó, a gente tinha colocado aqui, ó, essa aqui é a função da rampa 1. Então, no caso da rampa 1, eu vou ter diretamente aqui 2 sobre TW vezes o T. Se você quiser, para ser ficar mais claro, talvez, ó, sou menos 0, porque o tempo em que ela aconteceu foi o tempo 0. O tempo em que a rampa 2 aconteceu, ó, foi o tempo TW sobre 2. O tempo em que a rampa 3 aconteceu foi o tempo TW. Olha aqui, ó. Tá vendo? Em cada uma das equações vai aparecer o tempo onde essa função acontece. TW sobre 2, TW ou 0 para a rampa 1. Beleza. Vezes o quê? Vezes o step, lembra? Vezes o step. O que vai nesse parênteses agora, então, João Vitor? O T menos T0. Isso, mas quem que é T0 para a rampa 1? O próprio 0, professor? O próprio 0, né? Porque ela começa no tempo 0, então fica assim. Essas 3 equações aí, o que eu tenho que fazer é somar elas, tá certo? Elas já estão indicando que elas só funcionam a partir de um determinado instante. A 1 funciona a partir do tempo 0, a 2 funciona a partir do tempo TW sobre 2 e a 3 funciona a partir do tempo TW. E isso é o que está acontecendo aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. Essa é a função desse pulso triangular. Veja que ele simplesmente fatorou o 2 sobre TW. De acordo? A gente poder... Ele fez, olha, essa parte aqui, ó. Ela é sempre 1. Nunca vai ser 0, porque essa rampa aconteceu desde o começo, né? Então nunca vai dar um argumento negativo dentro do parênteses. Por isso ele não colocou nada. Esse 1 aqui, verde, seria um 1 que estaria multiplicando aqui este t. Ah, não, ele colocou sim, tá certo. Não, essa bola verde que eu desenhei aqui é esta bola verde aqui, ó. Vezes o t, vezes o 2 sobre tw, que é esta parte aqui. Dúvidas até aí, ó? Dúvidas de como que eu encontrei esta equação aqui, ó? Esta equação UTP, que é a entrada do pulso triangular. Aí eu somei as 3 parcelas, a da rampa 1, que aconteceu no tempo 0, a da rampa 2, que aconteceu no tempo TW sobre 2, e a rampa 3, que aconteceu no tempo TW. É isso aí é importante que vocês tenham claro, tá? Porque vai acontecer bastante essa questão que vocês têm que montar vocês mesmos a equação. Se vocês encontram para isso aí o Laplace disso aí, né? Organizam ela, tá? Olha, o Laplace disso aí é a equação 513, ó. Essa equação 513 representa a entrada de um pulso triangular.
De acordo? Então, esta equação 5,13, se você imagina lá no começo, aquele exemplo que a gente tinha, aqui, ó. Opa, opa. Esta equação aqui, ó. Imagina que você tem um sistema de primeira ordem e na entrada dele, o que aconteceu foi um pulso triangular. Tá certo? Sei lá, o calor, digamos que a entrada fosse calor e a saída fosse temperatura. Então, o calor, olha, o calor foi aumentando de, sei lá, de 0 até 50 calorias hora e depois ele desceu exatamente com a mesma inclinação e se manteve em 0. Então, este comportamento deste pulso triangular aqui, ele tem uma função em Laplace. Essa função em Laplace é a que você vai colocar nesse, esse aqui é o tempo, tá? No caso, esse aqui é o tempo contra o calor contra o tempo. Então, essa função de Laplace que a gente chegou lá na equação 5,13 é a que você vai substituir aqui, ó. Ela é função de S e multiplicar pelo teu sistema. Se é de primeira ordem, então vai ser esse caso aí. Se for de segunda ordem, então você vai ter outro sistema. Mas é isso aí onde vai entrar a entrada, né? Onde vai entrar essa entrada aí que está em Laplace já. Essa equação 5,13 que está ali. Beleza? Que outras entradas tem? Então, essas entradas que você tem que meio que fazer, né? Que tem que montar elas, mas tem outras entradas que já estão feitas, né? Então, você tem a entrada sinusoidal, é um seno. No tempo você vai ter A seno de ômega t, ômega vai ser a frequência angular, o A vai ser a amplitude. Você busca lá na tabela de Laplace, você tem que... O Laplace para essa entrada aqui vai ser a equação 5,15. Né? No tempo ela é seno de A seno de W de ômega t. Em Laplace você vai ter A ômega sobre S quadrado mais ômega quadrado. Se você tiver um impulso, lembra que é o impulso, né? O impulso é aquela entrada com um valor muito alto, mas que dura muito pouco tempo, certo? E a gente chama então, temos o impulso unitário, é aquele que tem esse pico que é muito alto, mas muito curto. A área dele, se ela for 1, então a gente chama isso aí do impulso unitário. Se a área não for 1, simplesmente você multiplica pelo valor do impulso, né? Ele tem também a transformada de Laplace dele é bem simples, né? Simplesmente o valor 1, se é o impulso unitário. E se o impulso não é unitário, então vai ser simplesmente uma constante. Ok. Isso aqui do random não nos interessa. Então ele agora vai entrar nas respostas dos sistemas, né? Primeiro ele vai falar de sistemas de primeira ordem, depois ele vai falar de sistemas de segunda ordem, pegando para cada sistema essas diferentes entradas aí que a gente já viu. Algumas, né? Não vai fazer também exaustivamente uma por uma. Então veja lá, equação 5,16, né? Eu tenho uma função de transferência, eu tenho um modelo representado por uma equação de primeira ordem, diferencial de primeira ordem. A saída é y e a entrada é u. Eu tenho isso aí em Laplace, a função de transferência. O que acontece se eu pego uma equação de primeira ordem, diferencial de primeira ordem, que é essa que está aí na 5,16. E a entrada U, se ela é um degrau, como que vai ser a saída no tempo? Saída no tempo, quem que é? Y de t. Essa é a saída no tempo. Ou seja, a pergunta aqui é, o que acontece com Y de t no tempo, o que acontece com ela, se a entrada, que é U, eu vou ter aqui um U de T, tá? Minúscula, porque é no tempo, U de T, que corresponde a este U de S aqui, que está em Laplace. Se na entrada no tempo eu tenho um degrau, então, o que seria isso aí? Eu tenho o valor de U de T e, de repente, ele dá um pulo. Se isso aí acontece, o que acontece com a saída? De acordo? Então, no caso aqui, ó, vocês estão percebendo aqui que a equação 5,16 virou 5,17. Por quê? Porque a minha U de S é o quê? Como que é o Laplace de uma entrada em degrau? Quanto que é o Laplace disso aqui?
Se o meu degrau tem uma magnitude, um tamanho m, tá certo? Ele pulou m, então o Laplace dele vai ser m sobre s. Então, esse vai ser o meu U de S. Então, se eu pego a minha equação 5,16 e isolo a saída é o Y de S, ela nada mais vai ser do que a equação 5,17, onde eu tenho esse, ó, esse U de S, a entrada seria essa aqui, ó. Tá claro? Esse seria a entrada M sobre S, né? Passou para o outro lado da equação como isso, M sobre S, né? A entrada passou como M sobre S. Isso, tá certo. Então eu tenho ali a minha função. Esta aqui é a minha saída em Laplace. Quando eu encontro a saída em Laplace, aí eu vou na tabela e busco como voltar, né? Aqui o que eu estou fazendo na realidade é fazendo a antitransformada a saída. Então, no tempo, eu vou ter essa resposta aí, ó. Km é fator de 1 menos E na menos T sobre tal. Essa equação aí, 5,18, vou dizer para vocês aqui, não vou ir no PDF, mas vou aqui no livro aqui para dizer para vocês que ela está na fórmula. Essa é uma das primeiras, né, a do STEP. Ela está na fórmula 13, tá certo? Na fórmula 13, isso aqui corresponde à fórmula 13 da tabela. Muito bem. Se o meu K, imaginemos que o K fosse 1 e que o M fosse 1 também, tá? Então, nós teríamos essa curva aí, que a gente já viu isso aí lá até em instrumentação, né? Se observa essa curva, que é a resposta de um sistema de primeira ordem, né? Essa curva aqui ela está normalizada. Vocês vejam que aqui no eixo T eu tenho, no eixo Y horizontal eu tenho T sobre tal. Ela está normalizada, mas imagine você que o teu K, o teu M, o teu tal, tudo é 1, tá certo? Então você tem uma entrada ali. O que acontece? Tá travado isso aqui. Você vai ter então a saída para um degrau unitário, vai ter essa cara aí. Já falamos várias vezes que quando o tempo for tal, né? Quando eu estiver no tempo tal, a tua saída vai ser 63,2% de todo o pulo que essa saída tem que dar. E que isso aí, mais ou menos, como que eu encontraria esse 63,2%, né? Se eu pego aqui a minha equação 5,18 e substituo o T pelo valor de tal na 5,18, né? De tal forma que esse expoente fique 1, então vai ficar E elevado na menos 1. Então eu tenho no parênteses 1 menos E elevado na menos 1. Eu assumo que K e M ambos são 1, só para simplificar o meu sistema aqui, para normalizar ele, então a minha saída deve dar esse 0,632. Por outro lado, se eu coloco no meu valor de tempo, eu digo que o meu valor de tempo é 5 tal, de acordo? Ou seja, se eu assumo que eu já estou aqui, ó, se o tempo for igual a 5 tal, 5 constantes de tempo, e você coloca nesta equação, se você coloca isso nesta equação aqui, assumindo que K e M são 1, o que vai acontecer é que a tua saída vai dizer que ele está em 99, 0,99, não sei quanto, já bem pertinho do valor final. Isso está aqui nessa tabela. Olha aqui, ó. Essa é a tabela normalizada. Então, à medida que o tempo vai passando, eu estou percentualmente cada vez mais perto da minha saída de regime permanente. De acordo? Que é o tal em 0,63, né? 63% do total. E em 5 tal eu vou estar praticamente, né? Praticamente eu vou estar já no valor de regime permanente, ó. Vou estar em 99,33% do valor de regime permanente. De acordo?
Ok. Tarefinha para a próxima aula. Olha só, aqui no exemplo 5.1, tá certo? Neste exemplo 5.1 aqui, vocês vão fazer esse exercício aqui, mas não olhem a solução aqui, porque vamos fazer ele ordenadamente, tá certo? Então, o que vocês vão ter aqui? Vocês vão ter um tanque com um líquido, onde tem uma entrada de líquido, tem uma saída de líquido, pode ser por cima mesmo a saída, para não nos complicar. Nesse tanque, ele está sendo aquecido, tá certo? Ele está sendo aquecido, está entrando um calor Q. Esse líquido ele entra com temperatura de entrada TI, ele sai com temperatura de saída T, que é a mesma temperatura de qualquer gota dentro do tanque. Ele está entrando com vazão mássica W, ele está saindo com a mesma vazão mássica W, de acordo? Que outra coisa que a gente precisa saber aqui é a densidade do líquido é ρ, né? Densidade do líquido é ρ. Você tem dentro, esse tanque tem um volume V, né? Ele tem um nível constante V, nível constante porque ele está a saída está acontecendo pelo vertedouro, né? Então não tem, o nível não tem como mudar. Que outra coisa? É isso aí. Então, o que acontece com o exercício? Ele diz ali, olha, esse tanque de mistura ali, descrito na equação 437, que eu espero que vocês façam sem olhar lá, inicialmente, tá? Vamos começar fazendo sem olhar lá. Eu tenho, esse aí é o tanque, tem essas características, o líquido densidade ρ, o tanque volume V, temperatura de entrada TI, de saída T, vazão de entrada e de saída W e calor que está entrando aqui pela resistência ou pela serpentina é Q. Então diz assim, olha, esse tanque de aquecimento é usado para pré-aquecer uma reação que contém um reagente que contém um sólido em suspensão, blá blá blá, e o flow rate, né, a vazão é de 1000 kg/h, tá? Então já esta vazão aqui, ele está nos informando quanto que é. Eu tenho essa vazão de 1000 kg/h. O volume no tanque é de 2 metros, né? Então esta informação deste volume também é uma constante dada por enquanto. Metros cúbicos e a densidade e o calor específico. Ah, tá. Temos densidade, volume e tem uma outra constante, é o calor específico. Vou deixar aqui de azul, né? Então temos o Czinho aqui, que é o calor específico. Todas elas são dadas. Essas três constantes são dadas. Calor específico, densidade e volume. O volume, a densidade 900 kg por metro cúbico, o calor específico 1 caloria por gramo grau Celsius. O processo inicialmente está operando com uma entrada e uma saída a temperatura de 100 e 130 graus Celsius. Então, no começo, tá? Ou seja, lembra, quando ele fala aqui que está operando inicialmente, é como você está no começo. Então, é o teu TI barra. Tá certo? No começo, no regime permanente inicial, a tua temperatura de entrada é 100 graus Celsius e a tua temperatura de saída, né? Essa temperatura de saída aqui, no regime permanente é 130. Sim, faz sentido de alguma forma, você está entrando com um líquido a 100 graus, ele está saindo a 130, significa que você está colocando um calor Q aqui, que também é uma constante, estou no regime permanente, nada muda, tudo é constante. Eu estou colocando o calor constante, a temperatura que entra uma temperatura constante, o líquido que entra uma temperatura constante de 100 e está saindo uma temperatura constante de 130. Esse calor está entrando nesse líquido e aumentando 30 graus a sua temperatura. Aí ele faz algumas perguntas. Mas eu quero que, antes de vocês responderem essas perguntas, eu quero que vocês peguem esse exercício aqui, assim como está, e vocês façam, primeiro, para esse exercício aí, primeiro, a equação de conservação de energia. Segundo, esta mesma equação avaliada
no regime permanente. Lembram disso aí, né? Simplesmente zeram as derivadas e colocam barra nas variáveis. Terceiro, a equação em variáveis de desvio. O que significa isso? Simplesmente pegar a resposta da equação 1 e subtrair a resposta, a equação 2, as variáveis de desvio. Depois que vocês chegarem aí nessa equação de variáveis de desvio, vocês vão... bem, eu estou fazendo isso aqui porque é equação da linear, tá? Mas a princípio você teria que avaliar isso aqui, né? É linear, aqui no passo 1, responder é linear. Por quê? Tá certo? Na pergunta 1, você faz a equação de conservação da energia, se pergunta se é linear, se é ou não é, no caso ela é, por que ela é linear? Passo 2, avaliar essa equação no regime permanente. Passo 3, subtrair 1 menos 2, né? Passo 1 menos passo 2, você vai encontrar as variáveis de desvio. Passo 4, você vai encontrar a resposta, vai levar essa equação para Laplace. Em Laplace, você vai isolar a saída. Quem que é a saída desse exercício aí? Quem que me diz? Só olhando o tanque ali. Quem que deve ser a saída desse modelo ali? Eu tenho um tanque com uma temperatura, um fluxo entrando com uma determinada vazão, com uma determinada temperatura. Eu tenho um fluxo saindo com a mesma vazão e com outra temperatura. Eu tenho um calor entrando. O que vocês acham que vai acontecer ali? A saída vai ser a temperatura? Exatamente. Alguma coisa vai acontecer. Quais são as entradas? Quais são as variáveis de entrada ali nesse exercício? O W, o TI. E o Q. E o Q, exatamente. Nesse exercício aqui, eu acho que ele tá dizendo que a vazão vai ser constante ali, ó. Então, você já pode tirar o W, que ele não vai ser variável. Ainda que ele é uma variável de entrada, como ele é constante, então ele não vai variar, não tem a opção de variar. Poderia variar o TI e poderia variar o Q. Então, vocês vão, na sequência aqui, né, isolar então a saída. Opa. Isolar a saída. Que é, de fato, então, a temperatura. Tá certo? A temperatura T. Isolar a saída. No passo 6, vamos fazer o que, então? Laplace inversa, na menos 1, para voltar para o tempo. De acordo? E no passo 7, você vai, então, ter que corrigir o desvio. Aquela história, né? Todo o exercício se faz em variáveis de desvio e você, no final, tem que corrigir porque você não trabalha com variáveis de desvio. Corrigir o desvio. Beleza. Só tem um problema aqui, ó. Tem uma questão aqui que tem que ser considerada, que é eu estou perguntando o que acontece com a temperatura quando o que acontece, né? Eu tenho que dizer qual das entradas vai variar e como que ela vai variar para você poder fazer o exercício, né? Então, você tem ali, eu tenho uma vazão de tanto, uma temperatura de líquido entrando de tanto, uma temperatura de líquido saindo de tanto. E de repente, por exemplo, né, se você olha ali na pergunta B, ele diz, olha, o aquecedor de repente aumenta 30% do seu valor, tá certo? Aí ele pergunta, qual vai ser a temperatura, qual vai ser o tempo, né? Quanto tempo vai tomar para que a temperatura do tanque chegue a 99% da sua temperatura final. Então, imagina então que você está no regime permanente, com essas condições que a gente falou agora, e de repente o calor, que tinha um valor também no regime permanente, né? Esse calor também tinha um valor aqui no Q bar, aqui no regime permanente, que por sinal é o que ele pergunta no exercício A. Olha lá a pergunta A. Qual é a entrada de calor no regime permanente inicial? Qual é o valor de K e de tal? Então, eu estou ali tudo no regime permanente. De repente, esse calor, parte B, aumenta em 30% do seu valor. A pergunta é, como se comporta a saída, que é a temperatura, quando isso acontece? De acordo? Então, lembra, o que significaria que ele, de repente, aumenta 30%?
Como que a gente traduz isso em equação, em matemática? O que significa aumenta de repente? Um step. Exatamente. Então vocês têm que saber que quando você for para o Laplace, aqui neste passo aqui, ó, quando você for para o Laplace, passo número 4, você tem que fazer com que o teu calor ele seja, sei lá, um step, não sei qual é o valor dele, mas vai ser algo assim como M sobre S. De acordo? Porque ele é um step que está acontecendo. Esse é a entrada no meu sistema. De acordo? Então, eu quero que vocês primeiro façam isso aqui, ó. Porque aqui ele faz o exercício um pouco mais rápido, tá? Aí eu acho que é bom você saber o que é que você está fazendo, porque senão você olha para as fórmulas aqui e você acha que são coisas específicas, mas ele tá. São coisas gerais, mas ele está fazendo uma coisa bem específica em cada parte do exercício. Então, tentem resolver o exercício, as partes A, B e C, olhando para esses 7 pontos aqui que nós temos, de acordo? Para ver em que parte desses 7 passos, você consegue responder cada uma das perguntas. Então, na primeira pergunta, ele vai ser bem simplesinho, porque ele está te perguntando o quê? O que acontece no regime inicial. Em quais desses passos aí nós estamos falando da pergunta A? Dois? Os dois. No passo 2, exatamente. Ali é que você vai avaliar o regime permanente e você vai, então, encontrar uma equação que, se vocês olham ali na solução, né? Olha aqui. Né? Já está aqui. Esta equação, o que foi? Avaliar a equação diferencial no regime permanente, zerou as derivadas e as variáveis ganharam barrinha. E ali você vai fazer uma continha. A parte B. Né? Ele diz, se o aquecedor aumenta 30%, né? Você já encontrou quanto a parte A, você vai pegar a resposta da parte A para usar na parte B. Se o aquecedor aumenta 30%, né? Quanto tempo que ele precisa tal? Então aí você já tem que entrar, fazer a parte 3, fazer a parte 4, né? 5, isolar e tal. E Ali no enunciado ele dá o valor de Q? ele não dá o valor de Q. Você vai ter que encontrar o valor de Q na parte A. E usar esse valor de Q encontrado na parte A para poder fazer a parte B. Ah, entendi, valeu. Beleza. Então, na parte C, o que ele vai dizer ali? Ó, assuma que o tanque, né? Considere que o tanque está inicialmente no regime permanente, que é aquele regime permanente que ele começou, ou seja, meio que volta, né? Porque na parte B ele aqueceu 30% mais. Aí vai te fazer uma pergunta. No exercício C, ele vai dizer, olha, esquece isso aí, vamos voltar para como estávamos no começo, né? Então, considere que estamos no regime permanente inicial. Ele diz, se a temperatura da entrada agora é a que muda, perceberam? Ou seja, no exercício B, a variável de entrada que mudou foi o calor. E no exercício C, a variável de entrada que vai mudar não é o calor, é a temperatura. De acordo com a temperatura TI. Lembra que falamos aqui? Acho que foi Claudir que disse aí que as variáveis de saída eram... A variável de saída era a temperatura e que as de entrada seriam Q, calor, W, fluxo e TI, temperatura de entrada. O W, que é o fluxo, ele está dizendo ali que ele é constante, então não seria, só teremos duas entradas, que seriam TI e Q. Então, no exercício C, ele vai fazer o exercício agora pensando que quem varia não é o calor, é a temperatura de entrada, de acordo? Eu gostaria que a gente pudesse chegar aí quinta-feira e conversar sobre como vocês resolveram esse exercício. Aí ele está resolvido, né? Logicamente, aí no livro ele está resolvido. Que vocês deem uma olhada primeiro sem tentar resolver como o livro está contando ali, mas tentar fazer estes passos para resolver o exercício. E depois, lógico, vocês dão uma olhada nessa solução ali para a gente poder conversar, né, o que ele está falando ali. Ele vai aplicar aqui o teorema do valor final, né? Se vocês fariam isso aí assim. Então, primeiro deem uma olhada sem ver a solução do livro, por favor. E depois vocês dão uma olhada para ver se a gente conversa sobre isso aqui na próxima aula. Beleza? Dúvidas? Tá certo, então. Beleza, pessoal. Então ficamos assim. Qualquer dúvida, se quiserem, alguma coisa que não estiverem entendendo, algum problema aí com essa tarefa, ou qualquer outra coisa, lembre de me mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail mesmo. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Conversamos na quinta-feira, então. Um abraço. A gente conversa. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, tchau. Falou.
Até mais, professor. Boa. Falou. Tchau. Tchau, Ô, tchau. prof, o que que Fala. a gente vai fazer com o trabalho que o prof passou do tanque? Como é que é? O prof tinha passado o trabalho, mas acho que o prof não abriu a pasta